pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Essa aqui é a continuação da nossa aula de hidrocarbonetos. A aula anterior eu deixo no link aqui embaixo para vocês, é só dar uma olhadinha. E hoje nós vamos trabalhar nessa aula aqui justamente a continuação dos hidrocarbonetos. O que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar os hidrocarbonetos cíclicos, que são aqueles que estão em ciclos, né? Nós estudamos na aula passada os de cadeia linear e nessa aula nós vamos estudar então os cíclicos, certo? O que são os hidrocarbonetos cíclicos? São compostos que possuem cadeias carbônicas fechadas. Nós estávamos falando na aula passada somente daqueles compostos de cadeia aberta. Agora nós vamos falar de dois tipos de compostos, os ciclanos, que não é ciclano, deuterano nem nada, é os ciclanos, que são hidrocarbonetos cíclicos saturados, por isso lembra lá, e os ciclenos, que são hidrocarbonetos cíclicos insaturados, que têm ligações duplas. Sempre que a gente estiver falando de insaturações, é ligação dupla ou tripla, certo? Como é que a gente faz, então, a nomenclatura desses compostos? Em geral, a gente só adiciona a palavra ciclo, mais o número de carbonos e mais o sufixo. Por exemplo, esse aqui tem 4 carbonos, então ele seria um butano. A gente só coloca ciclo na frente. Esse aqui tem 6 carbonos, então seria um ciclo hexano. Esse aqui contém uma ligação dupla, é o ciclo hexeno. E assim por diante, certo? Tranquilo até aqui, né? Aqui eu vou dar mais alguns exemplos para vocês, nesse caso aqui com ramificações. Quando a gente tem uma única ramificação, é só colocar o nome da ramificação, o sufixo ciclo e depois a palavra, o número de carbonos e a função que ele pertence. Nesse caso aqui a gente tem então metil, que é a ramificação, ciclo, que vem nosso ciclo, e o nosso ciclo é de 3 carbonos, então ele é um ciclo propano, que tem 3 carbonos. Nesse caso aqui, o nosso ciclo tem 5 carbonos e a nossa ramificação tem 2. Então, a ramificação é o etil ciclo pentano. De novo, aqui sempre é an, porque só tem ligações simples, tá? Nós não temos ligações duplas aqui. Agora, quando a gente tem mais de uma ramificação no ciclo, aí a gente precisa obedecer algumas regrinhas. De novo, como é que a gente vai fazer a numeração? Nesse caso aqui, a numeração tem que ser aquela que forneça o menor número possível. O que isso quer dizer? Nesse caso aqui, ó, se a gente começasse a numerar 1, 2, 3, 4, tá vendo que ficaria maior a numeração desse isopropil? Então, a gente faz nesse sentido a numeração. 1, 2, 3. E sempre começa-se a numeração daquela ramificação mais simples em direção à mais complexa. Beleza? Então, o nome desse composto aqui fica metil, que está aqui é metilo, na posição 3, o isopropil, e por fim, o ciclopentano. Certo? Tranquilo até aqui, né? Bom, além dos cicloalcanos e dos ciclenos, que a gente chama, a gente tem uma outra classe de compostos cíclicos que são os hidrocarbonetos aromáticos. Eles são bastante importantes porque são os compostos que têm um ou mais anéis benzênicos. E o anel benzênico ele é muito importante industrialmente, como a gente vai ver mais adiante. Quem que é o anel benzênico, então? O anel benzênico ele é um ciclo hexeno, tem 6 carbonos, com 3 ligações duplas, e essas ligações duplas são alternadas. Aqui eu tenho a estrutura do benzeno. Então, como essas ligações duplas aqui elas ficam alternando o tempo todo, ele também pode ser representado assim. Sim, essas ligações duplas elas são móveis, por isso a gente chama de estrutura aromática. Tá? Então, aqui também está representado o benzeno. Tem mais um detalhe. Por que aromático? Na verdade, a aromaticidade, ela também tem outra coisa a ver, que o próprio nome diz. Aroma. Sim, aroma. Por quê? O benzeno, que é esse composto aqui, ele tem um cheiro bastante doce, mas ele é extremamente tóxico e cancerígeno.
Então, aromáticos é que, em geral, essas moléculas que são derivadas do benzeno, elas também apresentam cheiro, ou seja, elas têm um aroma. Aqui eu trago mais alguns exemplos para vocês. E vejam que esses anéis aromáticos eles podem estar fusionados, como no caso naftaleno, fenantreno, antraceno e pireno, ou divididos por outros átomos de carbono ou algum outro elemento, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse caso é que existe uma variedade muito grande de compostos contendo o anel benzênico, os tilenos, os cresóis, o ácido benzoico, DDT, TNT. Então, muitos compostos aromáticos eles têm nomenclatura trivial, ou seja, eles são nomes comuns que acabaram sendo aceitos pela IUPAC dada a importância desses compostos. Como, por exemplo, o caso dos chilenos aqui e até mesmo o TNT, tá? Que é o trinitrotolueno. Além disso, eu quero que vocês observem, no caso aqui, o que acontece com os chilenos. Vou pegar os chilenos de exemplo. Quando a gente tem duas metilas substituindo o anel benzênico, a gente diz que elas estão em orto. Quando a gente tem duas substituindo na posição 1, 3, a gente diz que elas estão em meta. E quando a substituição dessas duas metilas é 1, 4, a gente diz que elas estão em para. Isso é bastante importante da nomenclatura, porque senão a gente não conseguiria diferenciar esses chilenos, ou os cresóis, todos eles. Porque o que acontece? Todos eles, se a gente for escrever a estrutura dessas moléculas, têm o mesmo número de carbonos e o mesmo número de hidrogênios. Então, para diferenciar quem é quem, a gente usa o prefixo orto, meta e para, porque a gente sabe como essas metilas, ou no caso aqui as hidroxilas, estão ligadas a esses anéis aromáticos, certo? Tranquilo, né? Como eu falei para vocês antes, os hidrocarbonetos aromáticos eles são muito importantes industrialmente, porque eles são matéria-prima para um monte de produtos. Por exemplo, fármacos, produtos de limpeza, inseticidas, detergentes, plásticos. Eles também servem para fazer corantes, inclusive alimentícios, conservantes e também os explosivos, que é o caso, então, o TNT. Eu gostaria de resolver com vocês, então, agora alguns exercícios para a gente fixar bem esse conteúdo. E o primeiro é esse aqui. Considere a série de compostos aromáticos indicados de 1 a 6, desculpa. São nomeados utilizando o prefixo meta e para, respectivamente. Sempre cuidem muito isso na hora de resolver os exercícios, tanto no Enem como no vestibular. As substâncias do par. Bom, o que a gente precisa, então? Identificar quem que é meta e quem que é para. Só relembrando, meta e para são aqueles que vão ter substituições na posição 1, 3 e na posição 1, 4, certo? Dessa forma, o composto 1 não pode, porque ele é 1, 2. E o composto 5 também não, porque também é 1, 2. Todos os outros aqui vão ser 1, 3, 1, 4, 1, 4 e 1, 3, certo? Só que ele quer meta e para, respectivamente. Então, quem que é meta? Esse aqui, o composto 2 e o composto 4. Então, as opções que a gente tem aqui com o composto 2. Composto 4, composto 6. Então, quem que a gente tem aqui? 2 e 4. Então, esses aqui vão ser os dois compostos. 2, que é a substituição meta, e 4, que é a substituição em para. Logo, a única resposta possível é 2 e 4. O outro exercício que eu tenho para fazer com vocês é bem simples. O composto vendido no comércio com o nome de naftalina tem fórmula? Bom, aí aqui vocês vão ter que saber um pouquinho dos compostos aromáticos, né? Lembra que eu mostrei para vocês essa tabelinha, então, do naftaleno, fenantreno, antraceno e pireno? Isso aqui não adianta, vocês precisam conhecer esses compostos. Então, o naftaleno está aqui e eles querem saber da naftalina. Então, a única resposta possível é a letra D. Fácil, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que assistam minhas próximas aulas. E se gostarem, também podem deixar um like e seguir o canal. Um beijo e bons estudos para vocês!